Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, a graça e a paz do Senhor, amém? Me chamo Graziele Valesca, sou ministra comissionada na Igreja Episcopal Carismática e hoje estamos iniciando mais uma Conversa com Deus. Antes de iniciarmos de fato, vamos entoar um cântico. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus caminhos transbordarão, todos E agora, nesse momento, eu quero convidar vocês a baixarem suas cabeças para a gente ter um breve momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida e por me usar, Pai, de instrumento para levar a Tua palavra, Senhor Jesus. Assim também como agradeço cada um aqui que está me ouvindo, Pai, neste dia, neste momento, Senhor Jesus. Vem visitando cada um deles e vem trazendo, Pai, a Tua palavra e que ela seja como uma semente plantada em corações férteis, Pai, para que possa produzir e germinar. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, hoje eu trouxe para vocês, a nossa conversa vai ser baseada no texto do Evangelho de Mateus, certo? Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Bom, irmãos, esse texto, assim como todo o capítulo 5, é conhecido como o Sermão do Monte. E alguns de vocês, mesmo que não tenham lido, mas já ouviram falar sobre. Então, aqui, Jesus ele prepara um local, senta e começa a conversar e começa a ensinar através da palavra. E aí eu quero meditar com vocês justamente os 3 últimos versículos, que são as 3 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram e bem-aventurados os mansos. E é verdade que se a gente começasse a conversar aqui sobre esse texto, a gente emendaria aí vários dias. Mas eu vou me limitar, pelo menos por hoje, só a esses 3 últimos versículos, certo?
Então, o que é que Jesus quis dizer quando disse que bem-aventurados são os humildes de espírito? Né? Porque deles é o reino dos céus. A gente tem uma ideia de humilde como aquela pessoa simples, aquela pessoa que não gosta de luxo, aquela pessoa que é uma pessoa simples de fato, né? No dizer da palavra. Mas não é só isso que Jesus fala sobre ser humilde de espírito, né? Uma pessoa, quando ela é humilde de espírito, independente do que ela tenha, independente de ter luxo ou de não ter luxo, ela consegue perceber a sua pequenez diante do Senhor Jesus Cristo. De modo que quando ele fala, quando ele ordena, o que é que ela faz? Ela escuta, porque ela sabe de onde vem a voz. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que é guiada segundo o seu coração. E quando ele fala humilde de espírito, é porque essa pessoa tem no seu coração a vontade de servi-lo. Então, a partir do momento que ela começa a ouvir o seu coração, e o seu coração está nele, então ela começa a fazer as coisas que ele quer. Então, não tem nada a ver com uma característica que vem com você. Você pode sim começar a praticar humildade, né? A partir do momento que você, de fato, você queira praticar humildade, né? É uma característica que Jesus planta em nós, né? E que a gente tem sempre que cultivar, porque também não adianta ele plantar e a gente não querer. A gente tem sempre que cultivar, né? De acordo com o dicionário, né? A palavra humildade quer dizer virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, a partir do momento que a gente entende que somos limitados e que quem tem o poder é Deus, a partir desse momento nos tornamos pessoas humildes e humildes de espírito. Então, é isso que Jesus vem falando aqui no começo do capítulo 5. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque eles compreendem, eles entendem e eles praticam a vontade de Deus. O segundo versículo que a gente vai comentar é justamente bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? De repente, quando a gente lê, né? Ou então em outros textos também fala dessa questão do choro, a gente acha que o fato de sermos cristãos ou de seguir a Deus, a gente tem que viver chorando, tem que viver triste, tem que viver se lamentando, e não é assim, né? O que é que Jesus quer dizer que serão bem-aventurados aquelas pessoas que choram? Porque é geralmente quando a gente está para baixo, é geralmente quando a gente chora que a gente coloca toda a essência do nosso ser para fora, né? Quando a gente está numa tristeza muito grande ou numa alegria muito grande, a gente chora, e a gente chora com o que o coração da gente tá cheio, né? A gente coloca tudo para fora. Então é aí que mostra a nossa essência. Então, quando Jesus vem dizendo que bem-aventurados são aqueles que choram, né? Justamente essa intenção que a gente tem de chorar e colocar para fora. Então, bem-aventurados são aquelas pessoas que, de fato, elas têm a essência de Cristo, né? Que colocam para fora, e quanto mais elas choram, elas se sentem fracas e se sentem fortes em Cristo Jesus. Não é que elas são sempre fracas e sempre choram. Porque o choro não é uma coisa ruim, né? O choro é uma coisa boa, porque às vezes o que você precisa é só chorar, libertar, colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então, a partir do momento que a gente coloca para fora, é uma oportunidade para Deus fazer morada no nosso coração. Então, quando ele fala que bem-aventurados, muito mais do que felizes, né? É uma tradução que se aproxima do bem-aventurado. Se aproxima, porque ainda não é a tradução fiel, né? Porque a gente sabe que alguns textos da Bíblia não tem uma tradução 100%, né? Então, quando Jesus vem falando que bem-aventurados são essas pessoas, elas serão muito mais do que felizes. E já é muito bom a gente ser feliz. Já é muito bom a gente ter a felicidade no nosso coração. Imagine muito mais do que isso. É uma coisa que muitas vezes a gente nem consegue imaginar ou mensurar. Justamente por ser muito mais do que aquilo que a gente espera. Então é justamente isso que Jesus está falando
né? Ele fala dos humildes, mas também fala daquelas pessoas que choram. Porque quando a gente chora, a gente se liberta. Seja um choro de alegria, seja um choro de tristeza. Porque quando a gente chora de alegria, dependendo do que a gente recebe e chora por isso, né? A gente acha que a gente não era capaz de sentir um amor tão grande, ou não era capaz de alcançar aquilo dali. Então a gente coloca para fora. Do mesmo jeito, com o nosso choro de tristeza. É aí que a gente se sente fraco de fato, mas lembrando que somos fortes em Cristo Jesus e não pelas nossas próprias forças. Então agora a gente vai seguir para o último versículo, né, que é o versículo 5, que diz que os mansos são bem-aventurados, né? Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. E a gente tem uma ideia muito diferente de manso do que está escrito na Bíblia. A gente acha que manso é apenas aquela pessoa que não se estressa, né? Aquela pessoa que é de uma certa forma boba, né? Porque tudo que a gente pede ela faz, ela não reclama, ela vai lá e faz. A gente acha que pessoa mansa é uma pessoa fraca. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Mas quem são esses mansos? O que é ser uma pessoa mansa? O primeiro ponto é que realmente não é uma fraqueza ser manso, né? Uma pessoa mansa é aquela pessoa que tem foco. É uma pessoa que tem as coisas sob controle. É uma pessoa que se deixa sujeitar ao poder de uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus. Então, ser manso não é uma fraqueza, né? Ser manso é uma qualidade que vem do próprio Jesus Cristo, porque ele mesmo foi o maior dos mansos, né? Se a gente puder falar dessa forma, né? Porque ele se sujeitou a uma morte de cruz sem reclamar, sem dizer que não ia. Por quê? Porque ele se sujeitou ao Pai dele. Então ele era de fato manso de coração, né? Então a pessoa mansa é uma pessoa que tem um foco na sua direção. E ela tem essa força para seguir sob controle. Mansidão nada tem a ver com personalidade ou índole, né? Assim como a gente falou anteriormente sobre as pessoas humildes, né? É uma qualidade que você cultiva. Então, mesmo as pessoas que aparentam ser mansas, elas não nasceram com a mansidão. Não, elas cultivam a mansidão todos os dias. Porque para a gente ter foco, a gente precisa pensar naquele nosso foco todos os dias. Justamente para a gente não se perder pelo caminho. A gente tem que saber para onde vai, com quem vai e como vai. Mas a gente tem que pensar nisso todos os dias. Então, quando a gente tem foco em Jesus Cristo, em Deus, né, então a gente pensa nele todos os dias. A gente fala com ele todos os dias, né? Da mesma forma que a gente tem um foco no concurso. Então a gente quer passar no concurso, o que a gente faz? A gente estuda. Mas a gente estuda uma vez por semana? Ou uma vez por mês? Não. A gente tem uma rotina. Por quê? Porque a gente está focado naquilo ali. Ah, eu quero competir, eu quero ser um atleta. Então você tem que treinar todos os dias. E isso é ter foco, né? Então, como eu falei, mansidão nada tem a ver com personalidade. Você cultiva isso todos os dias, assim como a humildade. E que possamos de fato, né, cultivar essas duas sementes. A semente da humildade e a semente da mansidão. Porque nesse capítulo 5 todo, Jesus vem falando de algumas bem-aventuranças e fala que quem tem elas herdará o reino dos céus. Então que a gente possa de fato cultivá-las, porque também não adianta a gente dizer que ter e não ter, né? Então que a nossa oração hoje seja justamente para pedir a Deus para que possamos continuar cultivando, né, a mansidão e a humildade. Então, agora eu vou pedir para vocês baixarem suas cabeças novamente para a gente ter mais um breve momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos deu para ouvir um pouco da Tua palavra, Pai. Te agradecendo por tudo, Pai, que Tu tens feito em nossas vidas
e que a gente nunca possa deixar de regar, Senhor Jesus, em nosso coração as tuas sementes, as sementes que tu nos dá para que possamos sempre cultivá-las e que elas possam germinar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, estamos chegando a mais um fim, né, dessa nossa conversa com Deus. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistiram hoje, né? E vamos para a nossa despedida. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe cada um de vocês.